Gente, não esquece, hein, like, 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 deixa um joinha aí para ajudar o nosso trabalho, o seu like faz o nosso canal chegar a mais pessoas, então ó, rapidinho, tasca o dedo no like, não custa nada. Comente também, tá, deixa a sua opinião, o que é que você pensa dessa notícia. E claro, compartilhe, mande para os amigos, para as amigas, espalha por todos os cantos, é muito importante para a gente chegar a mais pessoas. E olha, vamos direto ao assunto. Direto para a notícia, o Senado aprovou por 52 votos a 18 uma PEC que é um golpe nos poderes do Supremo Tribunal Federal. Claro que é uma interferência no STF, é o poder legislativo interferindo no poder judiciário. Por mais que não seja uma mudança tão drástica, é uma mudança imposta por outro poder, e é disso que nós vamos tratar. E além do STF, também vão ter consequências com essa PEC outras cortes superiores do país, tribunais até de primeira instância. O efeito ele é um efeito que atinge todos os tribunais, não é só o Supremo Tribunal Federal. A matéria vai agora para a votação na Câmara dos Deputados. Se aprovada, a PEC 8 de 2021 tem por finalidade limitar decisões monocráticas tomadas individualmente, assim como os pedidos de vista no STF e outros tribunais. De autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e que tem como relator o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, dois caras de direita, dois caras apoiadores do Bolsonaro, diga-se de passagem. A mudança vem sendo amplamente vista como uma retaliação do Congresso diante do protagonismo que o Supremo conquistou nos últimos anos, sobretudo quando serviu como freio aos arroubos autoritários do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sempre que o presidente da República, da Câmara ou do Senado tomarem uma decisão, como promulgação de leis ou validação de atos, um único ministro, desembargador ou até mesmo juiz de primeira instância ficará impedido de suspender tal iniciativa por meio de uma medida cautelar, decisão liminar, suspendendo o efeito da lei ou do ato até que seu mérito seja analisado por um colegiado. Praticamente, nós temos o fim das decisões monocráticas. Se um dia isso poderia ser limitado, não seria por decisão do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal é que deveria discutir esse assunto, se fosse realmente importante. O grande problema aqui é um poder metendo o bedelho no outro. Isso não é legal, isso não é bom, não é um bom sinal. Ainda mais que o STF teve uma atuação esplendorosa em defesa da democracia e agora ele sofre essa retaliação. Por mais que isso aqui não mude muita coisa na prática, mas eu vejo com preocupação. Pode ser o começo, daqui a pouco eles podem tentar mais um pouco, invadir mais a esfera de poder do STF, se intrometer mais na justiça, vão conseguindo, né? Então, vão avançando. Eu acho preocupante. Eu não acho legal esse tipo de interferência. Enfim, na prática, quando um ministro do STF, por exemplo, suspende uma decisão tomada pelo presidente da Câmara ou pelo chefe do Executivo Federal, essa medida não vai entrar mais em vigor e vai permanecer assim até a votação final do Pleno do Supremo. Ou seja, se você tiver um presidente com aspirações ditatoriais como Bolsonaro, um único ministro do STF não vai poder tomar uma decisão para impedir que alguma decisão autoritária desse presidente seja colocada em prática. Bolsonaro, durante a pandemia, tomou várias decisões absurdas que o STF foi lá e barrou. E essa forma de impedir o autoritarismo do Bolsonaro começava com uma decisão monocrática, que depois passava pelo plenário. Mas, em primeiro lugar, com urgência, era a decisão monocrática que servia. Depois disso aqui ser aprovado, se no futuro a gente tiver um outro Bolsonaro no poder, que Deus nos livre, bate na madeira, e ele tomar uma decisão contra a democracia, esse presidente autoritário, o STF estará
limitado. Nenhum dos ministros da Suprema Corte poderá tomar uma decisão, a não ser esperar que o plenário analise o assunto. E isso pode levar uma semana, 2 semanas, um mês. E a urgência que certas coisas exigem? Aí não vai ter mais jeito. Não vai ter como tomar uma decisão com urgência para impedir um arroubo autoritário de um presidente como Bolsonaro, por exemplo. Só para resumir por que eu acho isso preocupante. Se entrar em prática, a PEC prevê que só decisões de todos os integrantes da corte é que terão validade, é basicamente o que eu já expliquei. Quanto aos pedidos de vista, normalmente usados para paralisar um julgamento ou mesmo para largá-lo em alguma gaveta e legá-lo ao esquecimento, eles também terão novas regras. Se for aprovada na Câmara e passar a valer, a PEC autorizará apenas pedidos de vista coletivos e por um prazo máximo de 6 meses, ao qual poderá ser acrescido mais um período de apenas 3 meses. Atualmente, cada um dos 11 ministros do STF pode pedir vistas e não há prazo para que o processo seja devolvido, muitas vezes implicando numa sequência quase que infinita de pedidos que podem fazer com que o objeto analisado fique para sempre paralisado no tribunal. Esse ponto aqui até que não é ruim, limitar os pedidos de vista, mas repito, quem tinha que analisar isso, a conveniência dessa mudança, a pertinência dessa mudança seria o próprio Supremo e não o Congresso Nacional. Pois bem, qualquer tipo de interferência de um poder no outro é preocupante. Na minha opinião, não é um bom sinal. Like nesse conteúdo, compartilhe com seus amigos, manda para todo mundo, espalha pela internet e assim a gente vai chegar a mais pessoas. Seguimos juntos na luta por um Brasil mais progressista. Sempre, gente!